Olá, meu nome é Vitor, esse é meu colega Luiz, e a gente vai estar apresentando o nosso trabalho sobre educação local e nacional. Nosso trabalho ele tem como tema o capítulo 12 do livro Coordenação e Relações Intergovernamentais nas Políticas Sociais Brasileiras, de Luciana Jacudi, e a gente vai estar trazendo as ideias principais e um resumo do capítulo desse livro. Bom, pessoal, então nessa primeira etapa que eu vou apresentar, eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico da federação na educação, citar um pouco sobre a dualidade de redes, como a gente vai aprofundar um pouco, né? E sobre o processo de municipalização em si do ensino que ocorreu. Bom, então para a gente entender o cenário atual, a gente precisa voltar um pouco, olhar como que essa divisão de responsabilidades ela foi construída para a gente chegar até aqui hoje. Então, desde o Império, passando por toda a Primeira República, e mesmo durante o regime militar, os estados é que eles eram os principais responsáveis pelo ensino primário, que é o que a gente chama de ensino fundamental, né? Isso porque eles tinham mais estrutura, mais capacidade administrativa, recursos financeiros. Já os municípios, por outro lado, eles tinham um papel muito menor em relação ao que eles têm hoje. Muitas vezes ficando restrito a algumas escolas isoladas e ação muito pontuais. Essa lógica, ela foi começar a mudar a partir da Constituição de 1988. A Constituição, né, ela estabeleceu que a educação básica ela é uma responsabilidade compartilhada entre os estados e municípios, não só os estados, criando um regime de colaboração. Então, isso significa que os dois níveis de governo eles devem trabalhar juntos, alinhando políticas, currículos, calendário escolar e o planejamento inteiro da rede, que é o que ocorre hoje, como a gente vai entender esse processo, né? Apesar de que a mudança ela tenha se dado a partir de 1988, com a mudança constitucional, até ali o começo dos anos 90, os estados eles ainda controlavam a maior parte das matrículas. Os municípios eles tinham uma autonomia legal, né, pela Constituição, mas eles ainda não possuíam exatamente a estrutura financeira, a estrutura técnica e o conhecimento para assumir a maior parte da rede de ensino. A virada mesmo, como a gente vai entender depois mostrando os números, ela se deu em meados dos anos 90, em 96 especificamente, com o Fundef, né? Então, o Fundef, ele muda o cenário, redistribuindo os recursos de cada estado com base no número de matrículas municipais. Ou seja, quanto mais matrículas o município tem, pelo modelo, né? Ele recebe mais recursos do fundo o que gerou uma descentralização e muitos estados eles conseguiram daí passar a transferir a gestão das escolas para os municípios. É importante a gente entender melhor como que funciona, né, o Fundef. Então, o fundo ele reunia uma parte das receitas, tanto dos estados dos municípios, como por exemplo o ICMS, formando um grande orçamento único dentro de cada estado. E esse montante, então, né, esse orçamento, ele era redistribuído de acordo com o número de alunos matriculados no ensino fundamental em cada rede. Então, o que acontecia é que isso garantia um valor mínimo por aluno e corrigia algumas desigualdades entre municípios, apesar de tamanhos diferentes dos municípios, características diferentes, existia uma equalização. Então, ao assumir mais escolas, o município não arcava sozinho com esses custos, que muitas vezes ele não teria orçamento para arcar, né? Então, ele recebia mais recursos do fundo. E, além disso, um ponto importante também do Fundef é que 60%, né, dos recursos eles tinham o uso obrigatório no pagamento dos profissionais. Isso é algo bastante importante, né, que forçou a capacidade dos municípios de conseguir contratar e manter os professores. Pode passar o slide. Agora, tratando sobre a dualidade de redes, né? Com essa reorganização que ocorreu, surgiu um fenômeno importante, né? Que é a dualidade de redes. Esse é um ponto bastante importante no capítulo que é tratado, porque ele ajuda a explicar muitos dos problemas da coordenação que ainda, mesmo com todo o processo que a gente teve desde a Constituição de 88, alguns problemas que ainda hoje persistem. O que é essa dualidade?
ela é quando dentro de um mesmo território, como uma cidade ou mesmo dentro de um bairro, acaba existindo duas redes públicas diferentes, oferecendo ensino fundamental. Então, a gente tem a rede estadual e também a rede municipal. Isso pode gerar algumas situações complicadas. Por exemplo, pode ocorrer de um bairro ter duas escolas oferecendo a mesma série, enquanto um outro bairro próximo ele não tem nenhuma oferta daquela série. Ou ainda, quando um aluno ele faz os anos iniciais na rede municipal e ele precisa migrar para a rede estadual nos anos finais, enfrentando diferenças naturais de uma mudança da escola, né, calendário, currículo, material didático, critérios de avaliação e mesmo o desenvolvimento pessoal do aluno. E essas inconsistências, né, elas criam um risco de descontinuidade na trajetória escolar do aluno. Uma mudança de rede, como a gente comentou, né, significa mudar muita coisa, desde conteúdo trabalhado, né, nas diferentes escolas, até a organização da rotina do aluno. Isso acaba afetando principalmente estudantes em vulnerabilidades, muitas vezes que já enfrentam mais dificuldades em manter a regularidade na escola por outros motivos pessoais, sociais. Então, isso seria um empecilho a mais, né, uma complicação. Por isso, o texto, né, ele enfatiza muito que a dualidade ela exige um nível de coordenação entre os estados e municípios, que é o que se busca com os estados coordenando. Né? Não basta ter essas duas redes coexistindo, é preciso que essas duas redes elas conversem entre si. E aí que entra esse papel do Estado, hoje, principalmente, como articulador. Ele precisa ajudar a organizar a oferta, evitar essas sobreposições e garantir que os municípios eles tenham todo o suporte adequado para manter a qualidade do ensino, né? E manter essa qualidade dentro do território do Estado, né? Uma padronização entre os municípios. Então, mesmo com esse processo que ocorreu de municipalização de boa parte da oferta, a presença do Estado ela ainda continua sendo muito importante para que o sistema inteiro ele funcione de forma equilibrada, funcione de forma coerente. A gente pode passar o slide, falando exatamente agora dos números, né, da municipalização no ensino. Entre os anos 90 e os anos 2010, a gente vê uma transformação profunda, né, na distribuição das matrículas do ensino. Aqui nesse slide, a gente tem esse gráfico que ilustra muito bem esse processo de municipalização do ensino fundamental ao longo dos anos, né. Esse gráfico, ele mostra a evolução da participação das redes estaduais e municipais nas matrículas, e a primeira coisa que chama a atenção, né, quando a gente vê, é justamente essa inversão. E ela não se dá por acaso, como eu comentei, em 96 teve o início do Fundef, né? Então a gente tem ali, a partir desse momento, principalmente essa inversão. Inicialmente, em 95, 96, a gente vê que o Estado ele era responsável por mais da metade da oferta das matrículas, enquanto os municípios eles ficavam ali em torno de 30 e poucos por cento. A gente percebe que em 2015 é justamente o contrário. A gente tem os municípios com entre 50%, 60%, 55% acima da metade, e os estados em torno ali de 28%, 30% da oferta, e o residual ali em relação à oferta particular. Né? Pode passar o slide. Nos anos iniciais, que é o que a gente chama do primeiro ao quinto ano, a municipalização se tornou praticamente total. Em muitos estados, mais de 90% das matrículas nesses anos iniciais, elas estão, de fato, nas redes municipais. E isso mostra, né, essa força da descentralização na ponta, onde a educação ela conseguiu ser, esse processo de municipalização ele conseguiu, de fato, ser realizado, né. No entanto, já quando a gente olha para os anos finais do ensino fundamental, do sexto ao nono ano, o cenário ele é um pouco diferente, ele é um cenário mais misto. Então, a gente não tem algo homogêneo, é algo que, em alguns estados, quase tudo foi municipalizado, já em outros,
a rede estadual ela ainda mantém uma presença muito forte. Em alguns casos, o próprio Estado, casos onde retomou escolas que haviam sido municipalizadas, né, esse movimento chamado de reestadualizar, né, principalmente depois de 2006, por eventuais problemas, né, na gestão dos municípios. E também é destacado, né, nesse capítulo, a grande diferença que a gente tem quando a gente olha as diferentes regiões do Brasil. Então, a gente percebe, por gráficos, depois no próximo slide eu vou mostrar, mas o Norte e o Nordeste foram regiões que se municipalizaram muito, enquanto alguns estados, como o nosso, aqui no Rio Grande do Sul, Minas Gerais ou o Acre, eles mantiveram ainda uma parcela importante das matrículas na rede estadual. E isso mostra, então, né, esse fenômeno de que a municipalização não foi homogênea. E o contexto local, ele faz bastante diferença. Passando o próximo slide, a gente consegue ver bem isso, né? Então, a gente tem essa divisão aqui entre os anos iniciais e os anos finais, e nas diferentes regiões do Brasil. Então, aqui a gente percebe claramente, né, pelos dados do INEP em 2015, sobre como o Nordeste, o Norte principalmente, eles atingiram taxas de municipalização muito superiores em relação a demais estados, como propriamente o Rio Grande do Sul. Em outros casos, alguns estados ali, como a gente observa, São Paulo ou Paraná, a gente tem uma municipalização muito grande nos anos iniciais, mas uma municipalização extremamente baixa nos anos finais. Não é algo homogêneo. Aqui no Rio Grande do Sul, ficou algo bastante misto, né? Sem grandes diferenças entre anos iniciais e anos finais, mas não foi feita uma municipalização completa do ensino do fundamental, quando a gente compara com outras regiões do Brasil, com destaque aí principalmente para o Nordeste e para o Norte, com taxas de municipalização realmente muito, muito elevadas. Passando para o próximo slide. E, então, por fim, a gente chega ao papel do Estado, né, depois da municipalização, né, é interessante perceber que mesmo que a gestão ela tenha sido passada na ponta para os municípios, mesmo tendo essa presença muito menor de oferta direta, os estados eles continuam exercendo funções que são essenciais no sistema. A gente pode dividir aqui em dois, né, o financiamento e a coordenação, né, então, principalmente o financiamento, né, o Fundef, depois propriamente o Fundep, eles criaram um mecanismo para redistribuir os recursos dentro dos estados. Então, cada um dos agentes, né, ele coloca parte da receita no fundo e recebe de volta proporcional ao número de alunos, de forma a incentivar a expansão da oferta municipal e também garantir que municípios mais pobres eles não fiquem para trás também. E então, mesmo com menos escolas próprias, de oferta direta do Estado, eles continuam sendo grandes financiadores da educação básica, colocando uma parcela importante dos recursos, né, por meio dessa função como financiador. E a segunda função, que é extremamente importante aqui, que é realizada, né, pelos estados, eles têm esse papel, é o da coordenação. Eles atuam apoiando os municípios de diversas formas, né? Eles fazem a coordenação geral. Então, eles oferecem formação aos professores, materiais didáticos padronizados, né, que é algo importante, organizam o sistema de avaliação, tem programas de transporte escolar, por exemplo, oferecem esse apoio técnico e ajudam no planejamento total das redes, né? Para muitos municípios, especialmente aqueles mais pequenos, com menor capacidade administrativa, essa presença do Estado ela é essencial, né, para conseguir garantir padrões mínimos de qualidade. Aqui entra até o ponto da escala, né, quando a gente fala no setor público, porque os municípios, principalmente os menores, eles não têm condições, eles não têm escala, não seria eficiente que cada município ele ficasse responsável pela oferta de materiais, pela contratação direta, enfim, faz sentido que um agente maior
ele organize tudo isso, porque ele consegue ter ganhos da escala, né? Faz sentido ele ter esse papel de coordenador. Então, para finalizar, mesmo que o Brasil ele tenha feito esse processo, né, de levar a oferta direta para os municípios, os estados eles continuam sendo elementos centrais nessa engrenagem toda da educação básica, ajudando a manter todo o sistema educacional básico. Agora, passando para a segunda parte, como falar. Agora eu vou falar um pouco sobre a questão ali da coordenação, especificamente os tipos de atuação dos estados, o que seria a tipologia que é abordada no capítulo. A tipologia de graus de cooperação ou coordenação estadual, ele é um modelo desenvolvido originalmente ali por Segato em 2015, ele foi ajustado pelos autores do capítulo que a gente está analisando, com o objetivo de categorizar as diferentes formas de interação entre os governos estaduais e municipais na política educacional. Essa tipologia ela foi criada ali a partir de dados coletados em 2013 e por meio de questionários e entrevistas com alguns responsáveis pela relação com os municípios nas secretarias estaduais de educação, investigando se havia a existência de ações, programas de cooperação e arenas de negociação. Então, o artigo ele apresenta essa tipologia que ela é útil, pois ela classifica os estados segundo o seu grau de coordenação com os municípios. Então, sobre os tipos que nós temos, a gente tem primeiro o grupo 1 ali, que seria o primeiro grau de coordenação estadual, que seriam políticas independentes, ele seria uma baixa coordenação. Então, nesse primeiro grupo, estão situados ali os estados que praticamente não possuem nenhuma coordenação estadual. É um cenário ali em que o estado e os municípios, eles atuam quase que isoladamente, cada um cuidando ali da sua própria rede de educação, sem instrumentos muito estruturados de cooperação. Então, tem pouca troca, tem poucos canais formais e muitas vezes existe até competição ou conflito. Então, os exemplos citados ali pelo capítulo incluem o Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pará, Maranhão, Roraima, que são estados ali onde a dualidade de redes funciona sem articulação, e isso por muitas vezes dificulta a equalização da qualidade do ensino. Nesses casos, quem define a qualidade final da educação é praticamente a capacidade individual ali de cada município, o que tende a aumentar essas desigualdades internas. Agora, sobre o segundo grupo que a gente tem, seriam ali as ações conjuntas, seria uma cooperação fraca e pouco institucionalizada. O segundo grupo, ele reúne ali estados que até possuem alguma relação com os municípios, mas de uma forma muito esporádica, de uma forma fragmentada e sem uma redistribuição robusta ali de recursos. A cooperação até existe, mas não é o fruto de uma política estruturada. São interações mais pontuais, assim, por exemplo, reuniões, convênios específicos, alguns repasses isolados. Nesses exemplos aí, a gente tem São Paulo, Amazonas, Paraná e o nosso estado do Rio Grande do Sul. No caso de São Paulo, por exemplo, o capítulo destaca que os municípios já têm muita capacidade administrativa própria. Então, ainda que o estado coopere um pouco, a rede municipal ela sustenta bons resultados. Mas do ponto de vista da política intergovernamental, é uma coordenação fraca. Agora, partindo para o terceiro grupo, seriam os programas conjuntos, que seria uma cooperação já institucionalizada, diferente do grupo anterior. Aqui a gente começa a ver os estados com papel coordenador mais ativo. O grupo 13 ele tem ali estados que já têm programas articulados com os municípios, envolvendo ali redistribuição de recursos materiais e humanos, apoio técnico, projetos integrados e até a negociação com os dirigentes municipais. Aí uns exemplos que a gente tem desse tipo de estado seriam ali o Tocantins, Sergipe, Piauí, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais. E nesses estados o governo estadual ali ele exerce a função prevista ali na LDB de ações redistributivas e supletivas, assim, ajudando os municípios que têm menor capacidade. Então tem uma institucionalização que não depende do governador da vez, no caso, mais uma política assim, de Estado. Agora, partindo para o quarto tipo, seria a coordenação estadual forte, que seria uma cooperação mais verticalizada. O grupo 4 ali, ele apresenta o nível mais alto de coordenação, e o capítulo deixa bem claro que é um grupo pequeno, mas bem relevante nos indicadores. Ele inclui estados como o Ceará, Paraíba e o Mato Grosso do Sul.
Aqui o governo estadual, ele lidera a política, sim, ele define as diretrizes comuns, acompanha os municípios, redistribui os recursos e também oferece o suporte pedagógico e técnico ali contínuo. Ele cria mecanismos de incentivo, inclusive até mesmo premiações por desempenho, algo muito feito ali no caso do Ceará. O caso do Ceará, ele é o mais emblemático, porque ele mostra que a coordenação estadual forte tem um impacto direto no avanço dos indicadores, especialmente quando os municípios são pobres e possuem aí uma baixa capacidade administrativa. O artigo, inclusive, ele aponta que o Ceará quase quebrou o padrão, pode-se dizer assim, ao elevar o IDEB, que seria o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, mesmo tendo um baixo PIB per capita. Então, uma observação importante é que não é apenas ali uma questão de dinheiro. O capítulo enfatiza também que o grau de coordenação não depende simplesmente do nível de riqueza do Estado, né? Como a gente mencionou aqui no caso do Ceará, e a gente tem estados ricos com cooperação fraca, o que seria o caso aí de São Paulo e do Rio de Janeiro, e estados mais pobres que possuem uma coordenação mais forte, o que seria o caso do Ceará. Então, isso mostra que a vontade política e a visão estratégica podem fazer a diferença nesse caso da coordenação das políticas de ensino. Não é o tamanho do orçamento que determina o que seria o grau dessa coordenação, é a forma como os estados se posicionam em relação ali aos seus municípios, visando aí diminuir essa desigualdade. Então, em resumo, essa tipologia mostra que os estados brasileiros operam em modelos muito diferentes. Alguns basicamente não coordenam, como a gente viu, que seriam ali, como dá para ver aqui no quadro, os estados ali de grau 1 das políticas independentes, e outros coordenam um pouco e vai crescendo até os que coordenam mais, que seria um grupo ali menor, um grupo pequeno, mas que é bem decisivo e realmente assume a liderança da política educacional. E o que os dados do IDEB mostram, o IDEB que seria o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, da Educação Básica, mostra, como a gente viu, que quanto maior a coordenação estadual, maior o avanço educacional que a gente vai ver aqui nesse próximo capítulo, que seria sobre o desempenho no IDEB. Então, analisando os resultados ali de 2005 a 2015, ele, que seriam 10 anos da evolução da educação básica, a gente teve um avanço no IDEB médio dos anos finais, ali fundamental de 2005 a 2015. A maioria dos municípios elevou os índices, porém a meta não foi alcançada. Apesar dos ganhos, o IDEB aí, nacional nos anos finais de 2015 ficou abaixo da meta prevista pelo INEP. E a gente tem também o caso de algumas desigualdades persistentes, que o IDEB ele varia bastante entre estados e regiões. Tendência de estados do sul e sudeste terem os índices mais altos historicamente, até algo muito explicado pela questão da renda, e os estados do nordeste e do norte terem resultados mais baixos. E a gente tem fatores de influência que o IDEB ele correlaciona, como eu mencionei ali, com o nível socioeconômico. Porém, como abordado ali no slide anterior, boas políticas podem quebrar essas expectativas, o que é o caso do Ceará. Então, se a gente olhar aqui para o gráfico em forma de nuvem, a gente tem cada ponto representando um município. E a gente tem nos eixos aqui o que seria a evolução do IDEB para os anos finais do ensino fundamental na rede pública. Então, a gente tem no eixo aqui horizontal o que seria o IDEB de 2005 a 2007, para depois o IDEB em 2013 e 2015. Então, como a gente lê esse gráfico, se um ponto se localiza ali acima da reta, para cima da reta, significa que teve um aumento aí no IDEB em comparação ao resultado de 2005 e 2007 com 2013 e 2015. A gente consegue perceber que a grande maioria dos municípios, a grande parte dos pontos dessa nuvem de pontos, se localiza acima da reta. Então, a gente consegue ver que tiveram resultados, a gente teve realmente um aumento aí dos resultados de educação. Porém, analisando aqui o próximo slide, o gráfico do próximo slide, a gente tem aqui o IDEB para os anos finais do ensino fundamental na rede pública do Brasil. Então, a gente tem aqui por estado, a gente consegue perceber o Ceará conseguiu ficar acima da meta estabelecida ali pelo INEP, e daí a gente vai tendo os outros estados que, grande maioria, ficaram abaixo da meta estabelecida, apesar de, como mostrado ali no gráfico anterior, apesar de terem apresentado um resultado melhor
uma evolução dos indicadores de educação. Então, essa insuficiência ali aparece mais claro na questão regional. Aí o IDEB dos anos finais, como mostrado aqui por esse gráfico, ele varia ali entre regiões e estados, e o Ceará, reforçando que mesmo ele partindo de condições socioeconômicas mais difíceis, uma renda menor, ele conseguiu atingir IDEBs próximos aos dos estados mais ricos. Isso é muito relevante, porque o capítulo ele reforça que o desempenho educacional ele é correlacionado ao nível socioeconômico e territórios mais pobres tendem a apresentar o IDEB mais baixo, porém isso pode ser contornado a depender das políticas de coordenação. Então, agora, partindo para o próximo gráfico, a gente tem esse gráfico que apresenta a curva de distribuição dos grupos de municípios aí, segundo o grau de coordenação estadual por IDEB da rede pública de 2005 a 2007. Então, a gente tem as 4 tipos de curvas aí, a gente tem o primeiro que seria o primeiro nível de coordenação, que seria o nível de coordenação mais baixo, basicamente políticas independentes, e a gente passa até o nível 4, que seria o nível mais alto de coordenação dos estados com os municípios. Então, a gente consegue ver aqui, de 2005 a 2007, a grande parte ali se localiza mais atrás na curva, ou seja, que seria uns resultados menores. Porém, agora analisando o mesmo gráfico para 2005 para 2015, a gente consegue perceber que o avanço do IDEB foi maior ali para o quarto grupo de coordenação. Então, os estados que tiveram maior coordenação, os municípios que tiveram maior coordenação com os estados na educação apresentaram um avanço proporcionalmente maior do que os estados que tiveram a menor coordenação. A gente tem até aqui analisando esse mesmo gráfico, porém sem Santa Catarina, porque Santa Catarina seria um caso onde ele distorce a questão porque ele tem pouca coordenação, porém seria um estado ali com os indicadores iniciais muito bons. Ele pertence ali, como eu mencionei, ao grupo 1, que seria as políticas independentes. Ele foi retirado da análise porque ele era um estado mais desenvolvido, tinha o maior IDEB da rede pública para os anos do período inicial. E aí o gráfico 8 mostrou que, ao fazer esse ajuste aí de metodologia, removendo Santa Catarina, os municípios aí dos grupos 1 e 4 ficaram numa situação inicial muito semelhante entre si, o que a gente consegue ver aqui. Consegue ver que o grupo 1 e 4, as curvas estão até bem próximas. E, finalmente, ali no último gráfico, que seria o gráfico sem Santa Catarina, os municípios e estados com maior grau de coordenação, eles avançaram mais rapidamente no IDEB. Então, esse achado aí, que pode ser visto nesses gráficos dos municípios, da distribuição dos municípios, reforça a conclusão de que mesmo com pontos de partida ali semelhantes, em termos de desempenho inicial, a presença maior de coordenação estadual ela está associada a avanços mais rápidos dos indicadores de educação, o que sinaliza a importância do papel coordenador do governo estadual no progresso desses indicadores educacionais, indo além da função tradicional que ele teria de ser um gestor da rede. Agora, o meu próximo slide é sobre exemplo de estados, comparando o caso do Ceará, que foi bem mencionado até agora na apresentação, com o caso de São Paulo. E isso ilustra ali como as diferentes estratégias estaduais levam a diferentes resultados. O artigo ele compara esses dois casos extremos aí, que seria de Ceará com São Paulo. Começando pelo Ceará, ele é um estado do Nordeste, como todos sabem, e com um dos mais baixos PIB per capita do país, e mesmo assim ele se tornou referência na melhoria da educação. O capítulo, ele destaca que isso não aconteceu por acaso, já que o Ceará ele adotou a coordenação estadual mais forte, isso inclui aí programas robustos de alfabetização, acompanhamento técnico dos municípios, distribuição de materiais, avaliações mais frequentes, e principalmente um sistema de até premiação financeira por desempenho, que incentiva prefeitos e escolas a evoluírem, né? Essa coordenação bem estruturada fez o IDEB dos anos finais do estado dar um salto mais significativo, colocando o Ceará
entre um dos melhores do Brasil, mesmo partindo de condições, como mencionado ali, condições socioeconômicas mais desfavoráveis. Agora, quando a gente olha para o caso de São Paulo, ele é um estado que é basicamente o contrário, é o estado mais rico do país e que tem uma grande capacidade administrativa local e também rede municipal bem forte. Por isso, São Paulo ele aparece no grupo de cooperação fraca ou moderada, e segundo a tipologia que a gente apresentou ali mais para o início da apresentação. E o Estado ele atua, sim, mas a coordenação ela não é tão intensa ou verticalizada quanto no caso do Ceará. E ainda assim, o São Paulo mantém um IDEB alto, muito mais por investimento e capacidade municipal e também a gestão local mais sólida do que por uma indução direta do governo estadual. Então, São Paulo ele funciona com menos coordenação porque os municípios eles já possuem essas estruturas mais completas. Então, essa comparação mostra que contextos diferentes pedem, talvez, estratégias diferentes. E em estados mais pobres, que têm a rede municipal mais frágil, como é o caso do Ceará no início dos anos 2000, a coordenação, ela certamente faz muita diferença. Já nos estados mais desenvolvidos, outros fatores podem explicar esses bons resultados. Mas o ponto central é que a coordenação, ela não atrapalha, ela agrega valor e principalmente nos lugares onde tem mais necessidade, assim reduzindo as desigualdades regionais na educação. Agora, sobre a coordenação e seus resultados, a relação com o IDEB, a gente viu ali as evidências do capítulo sugerindo que os estados com maior grau de coordenação tiveram, em média, avanços mais significativos. A gente tem os destaques positivos, que dos 5 estados que mais melhoraram aí nesse intervalo de 2005 a 2015, 4 estão nos grupos de coordenação 3 ou 4, ou seja, aqueles que a gente tem a cooperação dos municípios com os estados mais ativa. Isso indica que a coordenação ela contribui para acelerar essas melhorias. Então, a relação geral seria mais coordenação, maior avanço nos indicadores de educação. E dentre os destaques positivos, a gente tem esses 5 estados que são listados aí, que seria, por exemplo, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Goiás também, e todos eles com mecanismos aí consistentes de coordenação. Já os estados mais passivos seria o contraponto. O capítulo ele também mostra ali por outro lado que estados que tiveram uma postura aí mais passiva, por exemplo ali do grupo 1, que tiveram uma menor coordenação, seria ali Pará, Maranhão, Alagoas, eles são citados aí como exemplos de regiões que têm condições socioeconômicas mais frágeis e dependem muito ali da capacidade municipal, mas não tem a coordenação estadual forte, por isso eles ficaram para trás aí nos resultados educacionais. É especialmente interessante a gente perceber que vários desses estados têm um perfil econômico ali próximo do Ceará, mas sem implementar as mesmas estratégias de cooperação e, por consequência, ali eles conseguiram replicar os mesmos avanços. Então, a diferença não está necessariamente na pobreza, já que a gente tem esse caso do Ceará, mas na ausência das políticas estaduais de indução e apoio da educação. Então, a coordenação, ela ajuda, mas ela não explica tudo. É importante destacar ali, bem como o capítulo estudado faz, que a coordenação estadual ela não garante o sucesso automático, já que, por exemplo, a gente tem o caso do Amazonas, que está no grupo de coordenação moderada e mesmo assim registrou um avanço ali relevante no IDEB. Em São Paulo, como mencionado também no caso de comparação de Ceará e São Paulo, tem a coordenação fraca e manteve o desempenho alto, graças aí à capacidade administrativa local e forte da rede municipal. Agora, partindo aí para as conclusões e para as implicações, para fechar a apresentação, a gente coloca aí a pergunta central do capítulo, que seria se a coordenação intergovernamental importa. Então, a resposta, com base nas evidências que a gente analisou aí ao longo do capítulo e da apresentação, é que sim, ela importa e importa bastante. O capítulo ele demonstrou que a coordenação ela não é apenas um detalhe administrativo, ele é um elemento central para aumentar a qualidade do ensino fundamental, principalmente aí nesse contexto mais desafiador, de onde a gente tem desigualdade econômica e fragilidade institucional maior. Então, os estados, o resumo das transformações, os estados deixaram de ser os únicos provedores e também se tornaram os coordenadores e financiadores da educação básica, e isso mudou
a forma de governança educacional no Brasil. Os resultados ali do IDEB de 2005 a 2015 mostram que estados com maior grau de coordenação, que seriam os grupos ali, conforme a tipologia 3 e 4, avançaram mais rápido, como já mencionado, e isso aí reforça a ideia de que a coordenação ela atua como uma alavanca onde os municípios que têm mais dificuldade, a ação estadual ela pode compensar essa dificuldade, reduzindo as desigualdades e acelerando aí as melhorias. Então, se faz necessário essa política educacional que reforça a necessidade de institucionalizar esses mecanismos de cooperação para criar essas instâncias aí de diálogo e planejamento entre os estados e os municípios. Agora, com isso, eu encerro ressaltando que a coordenação entre estados e municípios não é apenas desejável, como ela é indispensável para elevar a qualidade do ensino no Brasil. E agora eu encerro ali a apresentação com o objetivo final, que seria garantir que, independentemente de onde a criança ela está matriculada, seja uma escola da rede municipal ou estadual, ela tenha acesso à educação de qualidade equivalente, tendo uma educação de mesma qualidade aí em todas as regiões. Então, a coordenação federativa seria o caminho para reduzir essas desigualdades educacionais e cumprir as metas do Plano Nacional de Educação em todo o país. Muito obrigado. Muito obrigado.